grupo. Pronto, está gravando. Fausto, faça as honras. Bem, colegas, estamos aqui para fazer uma partilha, para nos ajudar nesse momento da revisão sistemática. E eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive no mestrado, justamente quando o orientador solicitava a revisão. E eu digo que foi um ponto que eu esquivei no começo, mas entendi como necessário e que me contribuiu bastante para ampliar o olhar sobre o meu objeto de pesquisa. Então, assim, só para situar, a minha pesquisa ela envolvia ensino híbrido e autorregulação em pós-graduandos no ensino de ciências. Então, para constituir minha revisão sistemática, eu segui por onde? E aí eu tinha ensino híbrido, tinha autorregulação e tinha pós-graduação e ainda o ensino de ciências. Então, meu foco foi entender como é que o ensino híbrido acontecia no ensino de ciências no cenário nacional. Então, foi esse meu ponto de partida, porque quando você vai partir para fazer a revisão, ele tem nome sinônimo, né, que é o estado da arte. Né? E aí é justamente quando eu vou fazer essa revisão, eu tenho um aprofundamento e um olhar do que é produzido na literatura sobre, né? E nesse olhar, oi, Kaisa, bem-vinda. E é isso, nesse olhar, a gente pode seguir por vários caminhos, sendo por dissertações e teses, sendo por artigos, ou, por exemplo, eu posso fazer uma revisão de trabalhos que foram, por exemplo, divulgados em um determinado evento. Então, são vários caminhos. Eu tenho uma amiga, no período ela fez por dissertações, teses e um evento, porque o dela era para étnico-racial, e aí era específico que aquele evento trazia dados importantes para ela. Então, ela usou esse caminho também. Então, assim, eu vou compartilhar também no grupo 2 artigos que tem sobre revisão sistemática, mas tem um que é o que é base que eu tiro para fazer essa explicação, para compartilhar com vocês, que é o de Ocoli, de 2019. E aí eu vou só fazer um compartilhamento aqui, mostrar primeiro para vocês esses 2 artigos, bem rápido, e aí a gente vai já entrar para a explicação. Então, vamos ver o primeiro, não sei se vai, deixa eu pegar o PDF, pronto. Então, esse aqui é de Gore, isso aí já ele parte da engenharia de produção, mas aí traz um caminho também que pode ser percorrido para a construção da revisão sistemática, também vou disponibilizar isso para vocês. Tá? E aqui ele traz a contribuição de alguns autores que falam sobre o método da revisão. Quando eu também for explicar aqui, eu vou trazer também esse quadro demonstrativo. E aqui, ó, um caminho de percurso para se fazer a revisão sistemática. Então, aqui está bem detalhado, né? Um dos artigos que eu sugiro que a gente possa também fazer uma leitura dele, são 18 páginas, mas o de base que eu fiz foi esse aqui, ó, o de Ocoli, de 2019, e ele traz, aí é um ponto que a gente precisa entender, que é o protocolo para ser criado, né? Ele traz todo o embasamento teórico sobre a revisão, e pronto, ele traz aqui 8 passos para se realizar essa revisão da literatura. Então, eu também vou na explicação tratar sobre isso, e ele traz no finalzinho, cadê aqui, como você fazer a criação do seu próprio protocolo, que esse é um ponto importante. Pronto, aqui, ó. Planeje e treine a equipe. Então, é um passo a passo que a gente vai fazer para poder planejar toda a construção desse protocolo. E aí existe passo, por exemplo, eu quero fazer, pronto, aqui, ó. Eu quero identificar idiomas específicos, eu quero investigar
que é que tem de publicação em inglês, o que é que tem de publicação em português. Como estamos no doutorado, é melhor a gente abranger mais de um idioma, e aí isso vai pela afinidade de quem está produzindo a revisão, e também a definição do período de busca. Então, é mais comum se fazer os últimos 5 anos de produção ou partir para os 10 anos. Lembrando que quando você, dependendo da temática, quando você vai para 10 anos, o quantitativo de produções vai ser muito maior, né? Para se dar conta. Ok, sim. Então, isso aí é uma escolha. A revisão sistemática é muito particular de quem está fazendo. E aí, quando ele diz treinar a equipe, é porque esse autor ele vai trazer justamente muito esse passo de como se estivesse construindo uma revisão em pares. É como se estivéssemos nós aqui todos envolvidos numa revisão sistemática e vamos ter que seguir um protocolo, um passo a passo justamente desse momento de apresentação. Né? Então, tá chegando para vocês a apresentação geral? Tá, sim. Pronto. Então, essa revisão é baseada justamente nesse artigo de X. O'Colley, de 2019, e a gente vai entender como construir todo esse passo a passo, esse caminho da revisão. Então, a revisão, ela consiste justamente num período, num passo num caminho de 8 passos para se realizar, e são passos que são importantes justamente para que a gente possa entender, a partir de um rigor, né, científico, o que é que se tem de construção, de entendimento sobre esse objeto que deseja ser investigado. E, além do mais, ele vai nos fornecer, por exemplo, lacunas. O que é que de lacuna tem sobre essa temática do que a gente está investigando. Tá? Lembrando que, não obrigatoriamente, essa revisão sistemática ela deve ser constituída com foco total no teu objeto de estudo. Ele pode, sim, estar reverberando por pontos ou temáticas que estão completamente interligadas. E aí veio, o que eu disse para vocês, na dissertação, eu analisava a influência do ensino híbrido e pós-graduandos do ensino de ciência, na autorregulação de pós-graduandos do ensino de ciências. Então, o meu caminhar pela revisão sistemática, ela se deu justamente por entender quantos e quais, né, eram os artigos publicados dentro do cenário nacional no ensino de ciência. Então, veja que eu dei uma funilada, mas aí que tinha a ver com o meu objeto geral de investigação. E aí, um dos primeiros passos é justamente identificar esse objetivo, que é que eu desejo, com essa revisão sistemática, encontrar. Isso parte de onde? Parte muito, por exemplo, de uma pergunta, né, investigativa que eu quero fazer para compreender. E minha pergunta era, como é que se dá o ensino híbrido no ensino de ciência no Brasil, no cenário brasileiro? Então, esse era meu ponto principal, esse era o meu propósito, né, dentro dessa revisão, e o que eu pretendia era fazer isso. Então, o primeiro passo é identificar qual é o meu objetivo dentro dessa revisão, a partir do meu objeto a ser investigado, né? Depois, planejar o protocolo, e ele sempre vai falar assim, treinar a equipe, é justamente isso, porque vamos supor, existe um laboratório de técnicas e métodos, vamos supor. Então, lá ele vai treinar um grupo de profissionais, um grupo de pesquisadores para desenvolver essa revisão sistemática. Então, o que eu vou estabelecer junto com o grupo, com o protocolo, todos devem piamente seguir para que essa revisão saia a contento boa. Então, assim, é bom, vamos supor, eu vi que o Matheus está aí, né? Então, veja, eu e Matheus temos o mesmo
objeto, quer investigar, vou estar assim, tá? Vida de cachorro. Então, seria o nosso objeto. Então, nós precisaríamos criar o protocolo para fazer essa revisão, e desta revisão a gente precisa justamente entender o passo a passo para se seguir. E o que eu sei, por onde eu seguir, Matheus deve também fielmente seguir esse protocolo. Tá? Então, segundo, sim, uma coisa, vocês podem interromper em todo momento, viu? Não deixe só um monólogo, não. Vamos no diálogo. Então, o segundo passo é justamente planejar esse protocolo. E aí ele vai exigir que esse protocolo seja detalhado e esteja bem explícito, né, bem entendido por quem vai seguir para fazer essa revisão. E aí, quando ele diz assim, justamente para que todos sejam treinados, é para que a gente tenha consciência desse percurso a ser traçado, para que não deixe brechas, né, nessa revisão. O terceiro passo é, a partir de critérios que vamos estabelecer de inclusão e de exclusão, nós vamos fazer uma seleção justamente dessas produções que vão ser inseridas ou não dentro dessa revisão. E aí, mais à frente, eu vou dar um exemplo de como criar esses critérios de inclusão e de exclusão, tá? Justamente quando eu vou, para inclusão, fazer inserção de materiais, né, que eu estou em busca, e a exclusão eu vou tirá-los fora. E para que seja tirado fora, lá dentro da própria revisão, é bom que a gente deixe isso claro também. Esse processo de exclusão de tantos artigos, ou de tantas teses, tantas dissertações, se deu pelo seguinte motivo. Então, é bom deixar muito bem claro todo esse percurso de construção. Né? Depois, fazer essa busca, né, o ponto 4, é a busca pela bibliografia, é justamente ver por onde vai se seguir, e eu estabelecer, por exemplo, que bases eu vou, de dados eu vou utilizar, se é a banco de teses e dissertações, se é o periódico da CAPES, se é a Cielo, se é alguma outra base internacional. Então, a gente precisa também entender quais que eu vou utilizar nessa minha revisão e justamente deixar fazer justificativa, né, para seguir também essas bases. Por exemplo, eu quero escolher as dissertações de tese porque eu quero entender o que é que vem de produção na academia sendo realizado, né, e depois eu posso também percorrer somente por artigos. Então, assim, é uma escolha muito particular, e aí precisa estar claro por que eu segui por dissertações, por que eu segui por artigos. Então, é bom a gente deixar bem isso explícito, né? Então, o quinto passo é extrair os dados, é quando se faz o processo de inclusão e exclusão, e que a gente vai fazer justamente essa leitura, né, a partir dessas bases que foram onde foi se identificado produções, se faz justamente a extrair os dados. E aí, nesse ponto, é bom se construir uma tabela que se estabeleça a relação, por exemplo, de onde foi encontrado, né? Por exemplo, em qual base foi encontrada, trazendo o autor, ou os autores, o ano, o nome do artigo, e aí eu posso extrair outros dados, outras informações. Por exemplo, quais os instrumentos de dados que ele utiliza, por exemplo, que bases teóricas são abordados nesses trabalhos identificados. Mas, assim, são outros caminhos, outras informações que eu também posso obter numa planilha geral para obtenção de dados. E aí, por exemplo, que lacunas ou que algo a mais esse trabalho traz para acrescentar, ou que lacuna ele também encontra dentro da sua publicação. Então, aí são dados que
a gente tem uma tabela construída no Excel, em planilha, fica muito mais perceptível, né? O sexto passo é justamente avaliar, a partir desse olhar para esses dados, olhar para as produções que foram identificadas, justamente trazer esse julgamento sobre essas produções. E aí, quando eu vou ter a avaliação dessa qualidade, do que é que foi selecionado, do que é que foi excluído, né? Eu vou poder ter esse aprofundamento sobre justamente isso que foi colhido dentro da minha busca. Se não ficar tão claro aqui, quando eu for apresentar um pouquinho do meu caminhar na revisão, vai ficar mais claro esses passos, tá? E aí, no sétimo ponto, é justamente sintetizar esses estudos, fazendo essa análise que possam combinar aí fatores diversos, tanto técnicas quantitativas, qualitativas, ou que for mais apropriado para o seu objeto de pesquisa. Né? E, por fim, escrever a revisão, que é justamente trazer um detalhamento aí de contribuições, de lacunas, o que é que foi enxergado, que nós, quando pesquisadores, enxergamos, e todo isso que foi identificado. Tá? E aí eu vou trazer agora, isso aqui é justamente um resumo que está lá no próprio artigo de O'Coley, e aí a gente vai trazer agora um exemplo do que foi essa produção da minha, tá? Da minha revisão. Então eu trago, esse material eu vou disponibilizar para vocês também, porque fica mais fácil, né? Então, o primeiro ponto é detalhar justamente esse protocolo de busca, que seria o passo, o caminho, que eu digo assim, um dos mais importantes dentro da revisão. E aí é quando eu vou criar o que eu quero estabelecer como pontos-chave dentro da minha revisão. Então, eu vou passar uma lauda e volto, tá? Primeiro, pontos principais que eu considerei como critérios, né? Ou indicadores. Fontes, de onde é que eu fui buscar, o idioma, palavras que a gente chama palavras-chave, descritores ou strings, que justamente são os pontos de busca que nós vamos estabelecer. Os critérios, o período de publicação que eu vou fazer justamente essa busca, os critérios de seleção, de inclusão e exclusão dos trabalhos, os procedimentos que foram utilizados para selecionar, né, quando eu disse, a gente precisa deixar bem claro porque de alguém ter sido excluído desse processo de leitura, trazendo também aqui contribuições, lacunas, tá? E aí depois vai para a última parte, que é apresentar os dados. Então, bora voltar aqui para o primeiro. As fontes. Todo o caminhar da revisão sistemática, ela é uma escolha bem particular do pesquisador. Então, para mim, no período, eu fui pelo portal de periódicos da CAPES, eu já não queria fazer por dissertações e teses, então eu não utilizei, por exemplo, a BDTD, que é a base de dados de teses e dissertações, né, base brasileira, nacional. Aí eu utilizei o portal de periódicos da CAPES e o site da Cielo. Inicialmente, o portal de periódicos me deu um quantitativo pequeno de produções, e aí eu fui para o site da Cielo. E chegando no site da Cielo foi assim, pior um embate, né? Porque aí só dava 0, 0, 0, 0. Então, eu tomei uma decisão por percorrer também. Espirrar. Perdão, pessoal. Desculpa. Seguir pelo periódicos que estejam atrelados a Cielo, né? Que estejam na base da Cielo. Então, foi uma escolha que eu fiz para poder obter produções. Mas aí, veja bem, o não ter produções, o não ser identificado produções também é um ponto de análise. E um ponto importante, que mostra que é uma lacuna que precisa ser explorada, precisa avançar em pesquisa sobre.
Então, o meu primeiro portal de periódicos não tinha tantos artigos, eu encontrei 5. O site da Cielo, quando eu fiz a busca, não encontrei nenhum. E aí foi quando eu fui percorrer por periódicos da área da educação, de ensino e de ensino de ciências e matemática. E aí foi quando eu encontrei, nesse total, 15 artigos a mais, né, que foram por mim utilizados, e mais um que não era ao mesmo tempo, que aí vocês podem também encontrar artigos repetidos, e aí eu uso lá no meu critério de inclusão e exclusão, e quando for, por exemplo, identificado artigos, o mesmo artigo em várias bases, ele só ser considerado uma vez. E aí, quando o portal de periódico eu identifiquei 5, no da Cielo eu identifiquei 15, mas desses 5 aqui anteriores, um não se repetia da Cielo. Então, o meu total de análise foi 16 artigos. Se tiver pergunta, fala, porque eu não enxergo vocês lá não, viu? Eu vi que tocou Eita, aí. beleza. Foi isso. Pode Fausto, falar. assim, se o artigo ele aparece em duas bases diferentes, existe algum critério para deixar em uma e excluir da outra, ou eu faço isso de qualquer forma? Porque, vê só, quando você apresenta os resultados, Matheus, você vai indicar lá que ele aparece em um e aparece em outra. Ah, Né? tá. Mas aí você só vai considerar ele uma vez. Entendi. Eu Você apresento os pode. dados. Você, mas aí você só vai computá-lo uma vez para a sua Entendi. análise. Entendeu? Beleza. Tem uma tabelinha, que é essa daqui, ó, que eu vou apresentar depois para vocês. Aí, justamente, quando eu vou mostrar, existem artigos aqui, por exemplo, do que eu encontrei 13, mas só utilizei 5. Aí eu venho para a outra base. Quando eu vou para outra base, eu encontro 15. Aí eu justifico que desses 15, 4 estão repetidos nesse portal periódicos. Entendeu? Então, quando eles estão repetidos, eu só vou considerá-lo uma vez. Aí, se tiver mais perguntas, gente, pode falar, viu? Pode Beleza. atrapalhar. Atrapalhar não, pode perguntar, sem problema nenhum. Aí, veja, como eu estava procurando o cenário nacional, e aí eu fui pelas produções em língua portuguesa, que é o idioma, ou língua inglesa, que eu conseguia fazer a leitura dos artigos, né? E pode ser que, por exemplo, ele esteja em inglês, mas exista uma versão em português. Então, seria um caminho também a seguir. Utilizando a terceiro ponto, que são as palavras-chave, né? Meu terceiro ponto de critério. Aí, justamente, eu utilizei os termos em português e inglês, já que minha busca era em português e inglês. E aí eu utilizei termos que estavam inseridos para o ensino híbrido, então eu utilizei ensino híbrido, blended learning, que é justamente o ensino híbrido em inglês, aprendizagem híbrida, que é a tradução ao pé da letra do blended learning, educação híbrida, que é um termo associado que se utiliza também para a educação, para o ensino híbrido, e aí eu trouxe, veja, dentro do ensino híbrido existem os modelos, rotação por estação, sala de aula invertida e flipped classroom. E lá na qualificação já foi questionado que não havia necessidade de trazer tantos esses outros termos. Né? Mas eu ainda persisti porque, por exemplo, rotação por estações era a minha base de modelo utilizado quando eu fui aplicar, né, a intervenção. Então, por isso que eu também trouxe. E como eu queria entender, no cenário nacional, no ensino de ciências, eu fiz a casadinha, né? Eu fiz a combinação desses termos com o ensino híbrido. Então, eu usei ensino híbrido, com ensino de ciências. Aí eu usei ensino híbrido com ensino de ciências, blended learning com ensino de ciências, aprendizagem híbrida com ensino de ciências. Então, trazendo esses descritores combinados para fazer essa busca. Partindo daí, vamos ao quarto ponto,
que é o quarto ponto, que é justamente período de busca. A minha busca ela foi de 2015 a 2019. Veja que 2015 a 2019 ela já dá um quantitativo, veio, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 5 anos. Mas aí o que é que lá, depois de terminar a busca, aí foi um ano anterior justamente à pandemia. Né? E 2020 é que, de fato, vem a pandemia. E aí é quando as produções nesse objeto, elas têm um boom. Mas aí, quando eu vou para a minha defesa da dissertação, eu deixo isso bem claro, que minha busca se deu nesse período, de 2015 a 2019. E compreende-se que após esse período, diversas outras publicações avançaram, ou seja, ampliou-se esse cenário de discussão, mas que o meu objeto, a minha revisão, ela se detém a justamente traçar dentro desse período. Aí agora eu poderia refazê-la, né? Por exemplo, eu posso ampliar, trazendo de 10 anos, trazendo de 17 a 21, então, ou de 17 a 22. Então, eu faço essa escolha por 5 últimos anos de produção. E veja que é um dado que pode mudar, né? Quando eu vou até 2019, veja que o meu percurso, por exemplo, eu só vou identificar produções a partir de 2018. E 2015 se tinha publicação de livros sobre, mas não tinha artigos com base, né? E aí, 2017 é que, de fato, eu começo a identificar. E veja o contativo final, foram 16 artigos apenas. No cenário nacional sobre ensino de ciências. E a partir de 2019 em diante, 2020, 2021, é que há uma massiva produção em cima. Mas aí tem que respeitar justamente esse período que foi determinado no protocolo. Aí o quinto passo é justamente esse critério de seleção para incluir e excluir. Veja que os de exclusão, normalmente, eles são opostos ao de inclusão. Então, o primeiro, né, tem que ser publicado no ensino de ciências, como campo de pesquisa, para exclusão é que não era relacionado com o ensino de ciências. O período, né, que era de 2015 a 2019, se fosse fora desse período, ele não era considerado, era excluído. Que tivesse disponível online ou para download gratuito, era um critério de inclusão, e se não tivesse, ou se fosse apenas um resumo, se fosse uma resenha ou um capítulo de livro, era desconsiderado, só queria artigo. Como um quarto ponto, tinha que ser realizado no cenário brasileiro, e aí, como exclusão, fora do cenário brasileiro. Os que... Aí eu trago aqui, ó, estava no texto a pergunta. O que eram duplicados, eles eram considerados apenas uma vez. E, por último, o que não fosse publicado na língua que eu escolhi, que era português e inglês. E aí, veja que o quantitativo de inclusão são 6 e o de exclusão são 5. E o último de exclusão foi justamente que era fora do idioma português e inglês. Então, a partir daqui, eu estabeleci justamente esse espaço, né? De ver a fonte, o idioma, as palavras, a data de publicação, os critérios de inclusão e exclusão, e, por fim, o procedimento para selecionar esses estudos. Então, para fazer essa seleção, foi tomada justamente uma observação inicial pelo título, porque o título ele já vai dizer muita coisa sobre o que pode estar dentro dessa produção. O resumo já me faz entender um pouco do que é que está sendo abordado neste artigo, por exemplo, ou pelo abstract, aí por conta do idioma inglês, né? A seleção e armazenamentos dos artigos, e isso, a partir daí, me levou justamente a identificar e selecionar aquelas que foram utilizadas, né? E fazendo armazenamento sempre uma única vez. Lembrar que for repetido sempre uma única vez.
O segundo passo era justamente fazer uma leitura desses que eram considerados e identificados, e aí justamente fazer uma leitura profunda, construindo um quadro. E veja lá o que eu usei no quadro, que eu disse fazer uma tabelinha no Excel, né? Eu usei sujeitos de pesquisa, além de ter o nome, a fonte, né, de onde eu tirei, e o ano, tinha o sujeito de pesquisa, sujeitos da pesquisa, o nível de escolaridade. Você passou para o quadro, porque aqui para a gente ainda está passando o procedimento da Não, seleção. tá o procedimento mesmo. Ah, tá. Tá certo. Eu estou dizendo assim, tu lembras que eu falei anteriormente que eu fiz que a gente é bom construir um quadro no Excel ou em planilha para analisar esses dados. Quando eu faço a leitura desses materiais, justamente eu vou fazer essa análise, que eu disse que era, não sei se eu trago aqui, trago não. Mas é esse quadro daqui que eu falo. Cadê? Foi nessa síntese dos estudos, tá? A gente faz uma análisezinha que é para justamente trazer esses pontos mais primordiais, que é, por exemplo, a fonte de onde é que foi tirado, que é a base, né, de dado, os autores que estão escrevendo, o ano dessa produção, alguns fazem por onde é que foi produzido, por exemplo, foi na USP, se foi na UFPS, se foi na UFBA, de onde é que foi produzida a universidade, a região de onde foi produzido, porque a partir daí, por exemplo, um caminho, quem for para dissertações e teses, consegue entender quem são os pesquisadores que estão estudando sobre o assunto em que região do país, por exemplo, ou em que país está sendo estudado isso. Então, isso é quando eu vou, por exemplo, local de produção. Né? Aí, além disso, eu trazia os sujeitos da pesquisa, que é esse ponto aqui, os sujeitos da pesquisa, o nível de escolaridade onde o trabalho foi realizado, aí depois, lá no meu resultado, eu vou trazendo onde é que foi, o aporte e fundamentação teórica é para entender quais as bases que fundamentam essas produções, a abordagem metodológica, trazer qual era a abordagem que trazia, o tipo de pesquisa, os instrumentos que eram utilizados para obter os dados, os resultados, que é justamente que contribuições ou que lacunas essas produções trazem, né? E isso leva justamente a ter esse olhar bem detalhado sobre todo esse objeto que está sendo estudado. Tá? Então, esses passos levam justamente a você fazer a construção, né, da sua revisão sistemática, e nos resultados eu trago, por exemplo, que eu fiz o portal de periódicos da CAPES, que nesse portal é justamente quando eu trago um afunilamento de como é que foi feito, aí veja que eu queria compartilhar com vocês. Eu usei aqueles termos, ou chamar de strings ou palavras-chave, né? E comecei a aplicar no portal de periódicos, só quando eu usava esse termo, aí veja o quantitativo que vinha. 35, 16 mil, 108, 4 mil, quase 4.300. E apliquei o primeiro filtro, que é justamente os últimos 5 anos. Tem um filtro lá, e aí uma indicação também que eu dou, pessoal. Se alguém ainda não fez o treinamento no portal de periódicos da CAPES, eles oferecem semanalmente por áreas treinamentos. Então, você pode, por exemplo, agendar de hoje para na outra semana ou daqui a 15 dias. Eles dão esse treinamento de como você fazer a busca inserido no CAF. O CAF é justamente com vínculo à universidade. É quando você bota o seu e-mail institucional e ele faz a busca justamente nessa universidade que você está atrelado, que dá mais rigor, né, nessa busca. Depois, veja quanto vai diminuindo, né? Quando eu vou aplicando os filtros. O tipo de material, que eu só queria artigo. Quando eu fiz a combinação do end, né?
END é esse termo com ensino de ciências, é os dois juntos. Aí veja o quanto reduzir, 5, 4, 2 e 1. E aí, a partir desses aqui, justamente que eu fui fazer as leituras deles, desses artigos. E quando eu fui fazer a leitura, veja que eu encontro próximo a esse meu objeto 13. Aqui está o somatório. Mas nessa leitura aprofundada e na análise dessa construção, desse quadro que eu trago o registro de cada um, eu só verifico como sendo, de fato, que dialoga com o meu objeto 5 artigos. Então, isso foi no portal de periódico da CAPES. Aí já, quando eu fui para... Lembra que eu disse, na Cielo eu não encontrei nenhuma. Eu fui para os periódicos que estavam indexados no periódicos no Cielo, né? E aí eu fiz um percurso tomando como base a classificação do Qualis, que estava previsto até 2019 para sair, que é o mais recente, que ele classifica de A1 a 4, de B1 a B4, C e D. Né? E aí eu fiz a escolha justamente por periódicos que fossem em educação, ensino e ensino de ciências e matemática. Aí eu escolhi, por cada qualis, eu escolhi cerca de 4 periódicos. Isso aí foi bem prolongado o trabalho, sabe? Mas assim, foi porque quando eu vi lacuna, eu me desesperei, né? Falei, vou ter que sair percorrendo para tentar encontrar. Mas desde já que a lacuna era um dado importante, né? Então, eu percorri por cada um. Aí, em A1 eu não identifiquei nenhum trabalho. Em A2, era cerca de 4 periódicos por cada qualis desse. Em A2, aí veio se eu encontrei um. A3, aí eu já encontro 4. Em B1, eu já encontro 4. Em B2, somente 2. E aí, nesse total desses periódicos aqui, eu identifico aqui 15 artigos. Aí lembra que eu disse, ó, lá no da CAPES eu identifiquei 5 e aqui eu identifiquei 15. Só que 5 estavam repetidos, ou 4, perdão, estavam repetidos aqui, dentro desse número. E aí eu digo que eu vou considerar a análise desses 15 e o que não estava repetido. Então, a minha base da revisão sistemática é construída com base em 16 artigos. Deu para entender como foi? 5 no periódico da CAPES, 15 aqui. Como 4 era repetido, só um veio para cá para somar esses 15. Aí ficaram 16 artigos. Tá? Então, até aqui, ficou alguma dúvida? Tá claro para vocês? Claro como a luz do dia. Então, Fê, eu vou mostrar agora a minha revisão de fato, como é que ficou. Tá? Então, Fê, o que eu queria que a gente pudesse deixar como exercício é justamente, primeiro, cada um pensar o seu objeto, seu objetivo que você quer para essa revisão, depois criar esse protocolo. Tá? Lá no artigo de Ocolo, ele traz pontos que você pode, e aí eu vou deixar aqui de compartilhar para passar lá para o outro. Lá no artigo de Ocolo, que é esse guia aqui, eu mostrei para vocês que ele traz um detalhamento de como eu criar esse protocolo. Aí traz uns passo a passo, justamente escolher o idioma, tá lá entre a metade para o final. Deixa eu tentar verificar aqui. Ele vai dizer aqui antes de extrair os dados, eu chamei para criar um protocolo. Mas ele vai trazer, pronto, por aqui, ó. Ele traz aqui algumas opções que você pode criar como protocolo seu, tá? Isso é na página 18.
certo? Lá do Diocolo. Então, ele traz aqui alguns pontos, aí eu vejo o que eu busquei. Foi o idioma, qual era o cenário, né? Que eu fiz aí data de publicação também, foi um outro ponto. Deixa eu lembrar um outro que eu fiz, foi o período, né, que eu utilizei e que tivesse no cenário nacional. Então, aqui vocês podem ter já uma noção de como servir de base, mas aí pode pegar aquele que eu estabeleci, que eu trouxe como meu próprio protocolo, vocês podem também tentar verificar com ele, ou com o outro, desse outro artigo, que eu também vou deixar com vocês, né? Então, aqui eu vou trazer, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, vai. Esses dois primeiros aqui não, deixa eu só apagar aqui, não tem nada a ver não. Depois antes de eu mandar para vocês, eu vejo. Então, vejam. Porque eu criei outro, aí não vou conseguir mexer aqui, por isso. Eu mesmo estou pedindo, vou ter que pedir acesso para mim. Aí aqui eu trago justamente a partir desse guia, né, para poder se construir o protocolo. Aí eu trago aqui o detalhamento de como foi construído a minha revisão. E aí eu lembro que aqui nessa parte das palavras-chave, se você utilizar tipo umas 5 palavras-chave, já atende bem essa sua busca. Aí eu trago aqui os critérios de exclusão, os procedimentos para selecionar os estudos. E eu só não trouxe aqui as tabelas. Trouxe isso, mas está errado. Mas assim, na apresentação já tem. E aí deixa eu ver se eu encontro aqui a minha revisão, a dissertação. Que aí eu posso... Porque está na outra... Deixa eu só mudar aqui. Peraí, viu? Deixa eu só deixar um pouquinho de compartilhar. Vão perguntando aí um pouquinho, porque aí enquanto eu vou buscando aqui, para mostrar essa parte da dissertação, como é que ficou. Fausto, esses artigos em inglês que você pesquisou, você domina bem? Pediu para traduzir? Como foi? Não, pior que eu fiz a busca pelo inglês. Só que quando eu vou verificar, eles são foram encontrados em português. Entendeu assim? Eles não tinham completo. Eu não encontrei nenhum totalmente em inglês. Nessa minha busca, entendeu? Pode ser que por caminhar aí, você vai encontrar um monte, né? Depende da sua temática, vai encontrar um monte de publicação só em inglês, ou, sei lá, tem até trabalho que é só francês, é só espanhol, depende muito do objeto, né? Entendeu, Casa? Foi Casa, não foi? Pô, entendi, obrigada. Já vou mostrar aqui rapidinho. Pronto. É algo bem detalhado, né, Fausto? Eu estava com uma ideia assim, bem diferente do que você ia fazer hoje, mas gratidão, viu, por hoje, por este momento, por compartilhar com a gente essa experiência. Mas assim, eu também fico à disposição, pessoal, precisando... Os nossos tempos, né, são curtos, mas a gente se ajuda. Eu vou fazer muitas perguntas
Quando eu estiver precisando, viu? Vou lhe aperrear pelo WhatsApp. Pronto. Eu vou mostrar aqui um pouquinho agora como é que ficou, né? Eu trago uma base teórica e pequena. O protocolo, que é aquilo que eu já mostrei para vocês. Aí eu fiz esse detalhamento de como foi o protocolo de busca. Esse foi justamente usado para a apresentação. Aí eu trago, apresentando, na primeira base de dados, eu trago as informações da busca. Depois, o que eu falo da tabelinha, né? O periódico que eu encontrei, o ano, os autores e o título dos artigos. Aí depois, isso aqui ainda não estou discutindo, tá? Só estou mostrando o princípio, né, de resultados. Aí, pelas bases de busca, eu trago justamente como eu percorri um vasto de uns 30 periódicos. Eu trago detalhadamente todos esses periódicos que foram percorridos, seus ISBNs, e trago qual foi o que eu identifiquei. Foi aquilo que eu apresentei anteriormente. Aí, em seguida, eu trago um detalhamento justamente desses 15 artigos, meu esquema. Qual o periódico, qual o ano, quais são os autores e qual o título. Aí eu trago o detalhamento deles e aí quando eu começo a análise. Aí, essa análise também é muito particular, porque às vezes alguém vai percorrer, veja, eu trago o ano de publicação, depois eu começo a trazer as modalidades de ensino que foram identificadas, depois eu faço uma discussão dos instrumentos, as bases teóricas que foram utilizadas nesse artigo, e uma coisa que eu já tinha construído era trazer o detalhamento de cada um dos artigos. Então, eu trago, por exemplo, o primeiro artigo, aí eu detalho todo ele, a partir dessa análise desse quadro construído, e em alguns momentos eu trago as contribuições ou lacunas. Mas lá no final, isso aí tem umas 20 páginas, lá no final, eu vou apresentar justamente essas considerações, que é quando eu vou cruzar todos esses artigos. E aí, para justamente trazer as concepções a partir do cruzamento deles. Então, isso aí dá uma densidade para você utilizar como fundamentação muito boa, né? Principalmente para artigos de publicações com bases internacionais, né? Que aí, quanto mais você traz essa densidade de autores discutindo sobre um determinado ponto, sobre o assunto, então é bem importante. E aí, pronto. Veja que a revisão deu cerca de 30 e poucas páginas. Mas isso porque foi para uma dissertação, não teve cenário internacional, entendeu? Se tem vários aspectos. Pode ser que seja bem mais amplo tudo, né? Ou muito menor também, depende aí do que foi identificado por cada um. Aí, o que é que a gente pode combinar aqui? Primeiro passo é definir os objetivos, né? Cada um gostaria. E aí, vamos supor, diga aí uma temática, a gente pode começar só a pensar em conjunto, né? Diga aí o que está lá numa proposta que não foi a mesma do que você defendeu para entrar e não, já mudou, por exemplo. Alguém queria colocar? Alguém já mudou aqui alguma coisa? Eu ainda não mudei nada, Fausto, porque meu encontro com a orientadora era para essa semana e ela teve um problema de saúde e não consegui. Aí, eu realmente não sei se ela vai, né? Eu queria muito ter conversado com ela antes desse encontro, porque eu acho que direcionaria mais a minha visão. Mas aí, pelo menos
para mim, eu tenho uma proposta, não sei se você acha que dá para fazer, mas de exercício já para esses próximos dias, que seria, eu queria muito fazer, que você me orientasse aí para fazer esse treinamento pela CAPES. Não tenho esse treinamento, não sei se os demais têm, mas eu não tenho, gostaria de dar esse pontapé, começar com esse E é treinamento. rapidinho ele disse, geralmente é uma hora. É. Maravilha. E aí, eu penso que organizar. Aí teria que ir pelo início, né? Você, como você falou, definir o objetivo e tudo mais, porque eu estava pensando em organizar já o protocolo de busca, qual protocolo seguir, entendeu? Mas aí não tem como se ainda não tem definido direitinho, né? O objetivo e tudo mais. Tá desligado seu microfone, Fausto? Eu vou até compartilhar aqui a tela no portal da CAPES, que aí vocês vão verificar. Chegou aí para vocês? Chegou. Pronto, veio. Aqui tem o portal do periódico da CAPES, ele tem aqui treinamentos. Você vai no calendário, ele vai dizer quando é que tem vagas. Aí, vamos supor, eu quero para humanas, né? Ciências humanas, que é a nossa. E aí ele mostra quando é que vai abrir. Cadê? Ele foi direto, né? Acho que abriu. Não, então tem alguma coisa errada. Deixa eu ver todas as categorias. É porque teve um agora dia 31, é por isso que pode ser que não apareça aqui. Esse aqui é específico para linguagens. Ó, tem um multidisciplinar, mas assim, ó, se não quiser esperar tanto, vocês podem verificar esse para fazer do multidisciplinar, porque assim, o percurso de busca vai ser, eles vão ensinar como fazer busca no portal de periódicos da CAPES. Entendeu? Então, assim, independente da área específica, você pode verificar, ó, tem 9 horas da manhã, 2 horas da tarde e às 19 horas. Eles usam uma plataforma bem simples, deixa eu ver se existe aqui algum que não vai direto para lá. Pode ser, é isso que eu digo, é porque como teve recentemente para humanas, aí pode ser que eles estejam protelando mais para frente. Eu recebo um e-mail do treinamento especial da CAPES. Aí eu vi que o último foi dia 7 de abril, com o tema Estratégias de Pesquisa e Utilização de Informação em Bases de Dados. Mas assim, pronto. Mas aí pode servir, né? Quando você vai buscar justamente bases de dados. Esse que eles dão também é justamente isso. Ó. Você vai acessar pela CAFA, que é um acesso pela universidade, que é aqui, ó, acesso CAF. O meu acho que ele vai atrelar pela universidade, deixa eu ver se ele já entra com a Universidade Rural. Ó, tá vendo? Ele pega pelo SIGA. Deixa eu ver se eu peguei essa senha. Eu tenho um da Federal, que acho que vai mais rápido. Deixa eu ver. Ó, acesso CAF, aí ele pede para você acessar na instituição. É porque eu não botei ali, porque eu não lembro a senha, viu? Ó, o FPE. É como, pronto, tá vendo? Ele vai direto para o CAF da universidade. Aí botar a senha. É aquela, lembra que a gente cria uma senha específica. Integrados, né? Sistemas serviços integrados, né? É. Pronto.
Aí ele vai abrir já. Espera que ele está abrindo aí. Que ele já vai entrar com você logado na universidade. Cadê? Não foi não? Não foi não. Mas aí, por exemplo, aí, quando você faz essa busca, por exemplo, nesse espaço, você pode até selecionar, é isso que eles vão ensinar, você pode selecionar artigos específicos que são bases que vai servir para a sua leitura posterior. Então, tipo, você cria uma biblioteca própria dentro do portal. Entendeu? Mas, assim, se vocês tiver disponibilidade para agendar em um desses horários, que seja aí disponível, por exemplo, para multidisciplinar, a base vai ser bem idêntica. Só vai mudar o quê? Os periódicos são específicos para a área de humanas, né, da gente. Do multidisciplinar já são outros periódicos diferentes. Então... No caso, a base é a mesma, né? A base do treinamento é a mesma. Agora, o bom, assim, se vocês puderem depois fazer na área específica, né, de humanas, por exemplo, porque ele dá um certificadozinho de treinamento. E aí já pode ficar dentro do... Por exemplo, lá no SIGA a gente tem uma base, tem um íconezinho que é treinamento, né? Então, eu acho que a lei já atrela justamente a entrar nessas certificações. Mas, assim, se for para curiosidade, fazer logo para ver como usar. Ou senão, eu acredito como não tem disponível, pelo menos eu fui passando aqui o cursor, não tem disponível para o resto do ano, pelo jeito. Eu vou fazer esse multidisciplinar. Não aparece nada, né? Nos meses seguintes. Para humanas, né? No de humanas, mas o outro aparece. Aí eu vou fazer o outro, né? Pelo menos para me apropriar um pouco, e aí depois, se aparecer, a gente fica olhando, né? Se alguém conseguir, aí avisa para os outros. Agora é bom também verificar, por exemplo, que às vezes as bibliotecas elas oferecem treinamentos. Se a biblioteca, vamos falar, da Rural, a da Federal, ou até de alguma universidade, Renata, que seja aí mais próximo de ti, entendeu? Pode também tentar ver. Porque toda instituição ela vai ter esse acesso ao CAF, você só não vai entrar pelo CAF. Pelo CAF você vai ser logado pela sua instituição. Entendeu? Mas, Pedro, tu é da básica, educação básica ou está no superior? Eu sou da universidade, eu trabalho com educação básica, mas sou da Universidade Federal. Só que aí eu seria vinculada ao da Universidade Federal, né? E não da onde eu estudo. Mas assim... Né? Mas aí você vai pelo menos compreender, né? Como fazer essa busca pelo periódico da CAPES. Certo. Entendeu? Bem, aí eu acho que assim, fica como atividade justamente definir qual o objeto, tentar ver o protocolo, né, individual aí de cada um, e pelo menos ter noção, né, de por exemplo, quantos artigos eu já consigo perceber a partir do meu objeto, né, da revisão, que é o meu objeto geral, o objetivo de lá do próprio projeto, né? Pronto, acho que a gente já pode, Fausto, o que você acha? Você acha que a gente dá conta de trazer isso para o próximo encontro? Já esse objeto, com esse protocolo definido, ter feito esse treinamento? O que você acha? Eu acho que mais de 15 dias, eu acho. João depois quer falar, né? Acho que uns 15 dias é pouco. Porque, assim, depende da demanda de cada um, né? Se está mais flexível, então consegue correr mais. Fala, João, pode falar. Oi, galera, boa noite. Prazer, Fausto, prazer, Gadelha. Pessoal, eu já paguei essas orientações que vocês estão tendo. Eu já tive com a professora Ana Maria, lá no PPGEC, e aí só uma contribuição em relação do que está sendo feito.
Eu peguei um comecinho da fala. Se tu falou isso, Fausto, me desculpa, que eu estou atualizando a plataforma CNPq aqui para a professora Marli e estou prestando atenção na fala. Mas é interessante falar para vocês que, mesmo nessa busca, é bom a gente ter uma pergunta que norteie essa busca. É uma pergunta diferente da nossa pergunta de pesquisa. Por exemplo, eu vou falar o meu caso. Eu estudo a transdisciplinaridade na formação continuada de professores de ciências da natureza. O meu objeto de estudo é esse. Então, como é que foi evoluindo o meu trabalho? Primeiro, eu tive que buscar nessas plataformas os elementos que distanciavam a transdisciplinaridade e a formação continuada de professores. A minha primeira grande busca foi essa. A minha segunda grande busca no semestre passado foi ver quais os elementos que faziam uma congruência, uma confluência entre transdisciplinaridade e formação continuada de professores. Então, é só uma experiência partilhada que pode contribuir com vocês que estão chegando lá, aí no caso no Renoem, né? O Renoem que abraçou uma galera do PPGEC, mas eu não lembro se tu falou isso, eu quis partilhar com o pessoal, que foi o meu caso, porque está tendo toda uma construção de fundamentação teórica a partir do que se distancia a formação continuada e a transdisciplinaridade e uma aproximação. E isso serviu para reestruturar todo o meu projeto. Tá certo, galerinha? Abraço. Massa, João. Eu falei de uma forma muito rápida. Rapidinho, desculpa, Fausto. João, inclusive, eu acho que você tem muito a contribuir comigo se eu conseguir manter o meu projeto, porque eu quero falar exatamente disso. Só que tu és a orientanda de Folena, né? Eu sou, só que no meu caso é transdisciplinaridade, a formação continuidade, né? Só que na perspectiva da educação inclusiva. Aí depois, qualquer coisa, a gente conversa. Você é do Renoem, é? Não, eu sou do PPGEC. Aí eu estou pagando, na verdade, 2 disciplinas com vocês, que é o que falta para eu acabar meus créditos. Meu Deus, já está acabando, então depois se você já, porque eu lhe aperreio no WhatsApp, tá bom? Para ter uma conversa, você pode me ajudar em algumas coisas. Só um conselho em relação às falas de vocês. Fausto, tu quer falar alguma coisa? Tu ia falar, a Renata? Não, eu disse que eu fiz essa colocação, mas foi muito rápida, entendeu? Não sei se ficou claro, quando tu falasse aí ficou muito mais claro com relação a essa... É só aproveitar o espaço aqui com a Renata. Você está na mão de uma pessoa maravilhosa, de uma orientadora maravilhosa. Agora, uma pessoa que cobra muito, muito, muito mesmo. Acho que o Gadelha também pode falar isso, o Gadelha também foi aluno da Folena. É uma pessoa que, assim, ela esteve presente na minha banca de qualificação, banca de defesa, e na seleção para o doutorado, provavelmente vai estar na minha qualificação. E provavelmente, se você continuar, tu vai ter que ler minha dissertação, porque ela vai botar minha dissertação para tu ler. Tá bom? Qualquer coisa, gente, estamos aqui. E essa é uma parte bastante importante. Saber qual a pergunta da pesquisa, da análise de tendências ou da revisão bibliográfica são perguntas totalmente diferentes da pergunta do teu objeto de pesquisa mesmo. Tá bom? Abração. Nada, meu querido. E foi justamente quando eu trazia lá no começo, viu, João? Porque, assim, o meu objeto da dissertação era eu fiz um recorte justamente para entender no cenário nacional como é que o ensino híbrido vinha sendo tratado no ensino de ciências. Então, assim, do que eu queria ver, por exemplo, não entrou autorregulação nessa busca, mas justamente a partir dessa busca que eu fiz da revisão, me deu para compreender muito bem como é que estava sendo discutido, e aí deu muito panos para poder seguir. E aí é quando a gente vai entender, por exemplo, quais são os melhores instrumentos que a gente pode utilizar, que autores são mais bases nessas discussões sobre essa temática. Então, isso aí vai dar uma sustentabilidade, né, do nosso caminhar muito bom. Então, é isso. Estamos abertos às perguntas. Eu estou bem, desculpa, que a gente encontrou uma luz no fim do túnel, né? Eu estou bem preocupada porque ainda não consegui falar com a professora, sabe? Mas é bom saber que eu estou em boas mãos, apesar de cobrar muito.
E vamos que vamos. Aí, você já podia adiantar esse meu lado aí, me manda a sua dissertação para dar uma lida nela, já que ela vai mandar eu ler, né? Mando sim, mando sim. Foi mal que eu mudei de janela, que minha orientadora está falando comigo na sexta-feira à noite. Depois que eu tô lá no grupo, tu dá um oi no grupo lá no WhatsApp que eu envio para tu, tá bom? Pronto, é isso, pessoal. Então, assim, eu acho que deu para dar uma noção, né, do que se caminhou para essa construção. Espero ter contribuído, né, de fato, para poder ter esse olhar sobre esse caminhar, que eu vou dizer assim, não é fácil a revisão, mas que, assim, quando você conclui, você vai dizer, poxa, agora sim eu entendo o meu objeto. Eu entendo aquilo que eu estou trazendo como minha sustentação para o doutorado. Vai assim, vai dar uma visão bem legal. E eu tiro assim pelo que eu vivenciei, porque o meu orientador dizia, você precisa fazer uma revisão. E eu, assim, sabe, não queria. Aí eu fiz assim, acho que vai ser muito importante para mim. Mas aí foi o momento, justamente, que a partir da revisão eu consegui maturar muito. E aí, de fato, eu digo que foi quando eu mergulhei na minha pesquisa. Entendeu? Então, eu já consegui enxergar que estava muito superficial, e aí quando dá esse mergulho justamente naquilo que a gente vai sistematizar, já traz bem conforto, né, para caminhar mais. Então é isso. Estou à disposição dos que estão aqui, os que vão assistir também posteriormente. E aí, vamos ver o que é que a gente vai construindo em conjunto para frente. Podem falar. Eu vou parar. Eu ia ver se a gente já. Você não teve dúvida, não. Eu vou ter dúvida quando for começar a mexer. Aí a coisa vai ficar feia. Aí eu vou ter que abusar muito. E o Mas pessoal do PPJEC, eles têm análise de tendências, que é muito próximo, né? Que eles são a cadeira de Ana Maria estão fazendo agora, justamente isso. Que máximo, Fausto, muito bom, viu? Eu corri da revisão sistemática no mestrado. Comecei a fazer, mas aí tinha a minha Kátia Cunha, né? Era professora de metodologia, e ela falava muito na questão da revisão. Eu comecei a fazer, comecei a construir algumas tabelas. Depois eu me perdi totalmente nesse processo do que é critério, do que não é critério de pesquisa. A questão das bases também de busca. Tem a Cielo, aí tem a questão a duplicidade de artigos, que aparece muito, né? E eu me perdi totalmente na revisão sistemática. Eu disse, se eu for por esse caminho, eu não defendo minha dissertação. Aí eu falei com o meu orientador, né, que é o professor Augusto, lá do mestrado, e aí a gente não fez uma revisão sistemática, fez uma revisão, mas assim... O estado da arte, né? Isso, o estado da arte, mas você percebe que fica faltando, sabe, toda essa organização, assim, né, porque é muito rico, né, e traz uma segurança do trabalho, né, e quando você faz uma revisão, um estado da arte, você fica meio, né, ali na corda bamba, de se realmente o que você está trazendo são os fatos, né. Aí acho que no DCC também eu corri da revisão sistemática. E agora não tem como correr, não, porque é um doutorado, né? Aí eu agradeço demais pela sua contribuição. Nossa, eu vou seguir aqui à risca. E com certeza eu vou lhe procurar também para me tirar de alguns sufocos que com certeza vão aparecer. Ele está trazendo aí outra contribuição.
Esse é da revisão também, David? Não, esse texto é muito interessante. Ele, assim, elucida para a gente exatamente o que se deve, como se deve entender. Estado da questão, estado da arte, estado do conhecimento. Ele faz ele esclarece mesmo, vou usar esse termo, ele diferencia um do outro, explica como fazer cada um deles, ele fala como na escrita da tese, especialmente o estado da questão é importante de ser construído e aparecer ali nos capítulos iniciais, né? O primeiro capítulo da tese ser exatamente da escrita, né? Do texto, da texto-tese, ser o estado da questão. Então, esse material foi trabalhado numa disciplina, eu compartilho com vocês, seria interessante, assim, vocês visualizarem. Ele faz essa diferença mesmo, estado da questão, estado da arte, estado do conhecimento, né? E fala da importância do estado da questão para a tese. Depois vocês dão uma olhadinha e esse feedback. Tranquilo, é obrigado mesmo. E eu vou compartilhar lá, viu, pessoal, para esse material que eu apresentei, porque aí fica para os demais também fazerem a consulta, né? Tranquilo? No mais, vamos sextar. Então, vamos só fazer o que o Matheus sugeriu, né? Já deixar o próximo encontro A data, né? agendado. Aí eu vou tentar fazer isso, já até anotei aqui, vou deixar como atividade para o próximo encontro, tentar fazer essa pergunta aí, o que move essa minha revisão sistemática, né? Pensar no objetivo, tentar montar aí o meu protocolo de busca e fazer esse treinamento para CAPES. Esses são os meus objetivos para o próximo encontro. Eu sou assim, eu tudo coloco no papel, gente, senão fica só nas ideias, eu não consigo executar, eu preciso estar o tempo todo com tudo anotadinho. E é isso, e aí acho que a gente pode definir já para ficar com prazo, né? Porque senão a gente não faz, é tanta coisa que a gente não tem tempo para fazer, a gente tem que arrumar, né? Enfiar um tempo aí onde não existe. Fausto, o 22 ou 29. Não, é para tirar da sexta, né? Teria que ser na quinta por conta do Tiago, se eu não me engano, o nome do colega que não pode na sexta. Veio ontem, foi 21 é feriado, eu estou com o calendário aqui. 21 foi feriado, vai ser feriado, né? 21 vai ser feriado, a próxima quinta é 28. Vem 14 e 28. 28 eu tenho grupo. Pronto, eu posso fazer vamos lá, eu poderia fazer 1h30, né? 6h30 às 8. Pode ser? Ótimo, eu acho que sim. Não fica muito pesado para você não, Fausto. Você disse que chega às 6h30 em casa, vai tomar um café, dar uma descansada, ainda vai levar ainda o grupo que você faz parte. É porque o grupo vai até 10h30. Então, você vai levar direto do trabalho, falando com a gente, depois vai para o grupo, eu acho que fica um peso danado. Não sei se de 7 às 8, sabe? Meia horinha para você tomar uma água, ou bota... Não, pode ser de 7 às 8. E eu concordo com o Fausto que 15 dias ainda é pouco para pensar nessas questões. Se não for isso, a gente pula para maio. Aí, a quinta-feira... Mas vamos estreitar o tempo também, porque senão vai chegar, tipo, julho, agosto, e ninguém vai ter feito nada. Entendeu como é? Dia 28 já tem 20 dias aí, né? São 20, não, são 15. 20 dias, 3 semanas praticamente. Não que seja muita coisa, mas... Deixa amarrado o 28, vamos fugir dele não. Pronto, 28 de 7 horas, né? Para você também ter um descansozinho, tomar uma água, um café, né, cara? Certo. Pronto. Tranquilo. Então, negócio de 7 às 8. Pronto, aí já deixa aí de 7 às 8, porque aí já fica certo. De 7 às 8, viu? Dia 28. Segundo encontro. Então tá aí a atividade para todos, né, que vão assistir, e nosso novo encontro, né, fica para o dia 28. Perfeito. Tranquilo? Obrigada, viu, Fausto, de coração. Nada. À disposição, pessoal. Tá certo. Obrigada, Fausto. Nada. Paula, tu é amiga de